Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico. Seja muito bem-vindo. Prazer te encontrar novamente aqui nesse canal. Estamos estudando juntos a Bíblia. Temos o maior prazer, a maior alegria de ter você aí do outro lado. Você que nos acompanha diariamente neste horário, através desse canal. Nós que estamos aqui sempre de 6 horas da manhã e tem pessoas que todos os dias acessam esse canal, independente do horário que você esteja conosco. Que Deus te abençoe. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a conversão de Cornélio. Temos dado um destaque aqui pela sua importância, visto ser ele um gentil romano, que está agora se convertendo ao cristianismo. Eu quero hoje ler com você versículos 4, 5 e também o versículo 8 e depois o versículo 33 de Atos 10. Verso 4 diz: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos ao versículo 8. E havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 33 diz assim: Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu quero continuar pensando com você sobre a conversão de Cornélio e pensar um pouquinho sobre a disposição desse homem de agradar a Deus, não é? Cornélio era um homem que nós poderíamos dizer pronto para ouvir, aprender e desejoso de agradar a Deus. Existem alguns fatos sobre Cornélio que são dignos de nota. Por isso nós temos ficado em Cornélio alguns dias e pensado um pouco sobre a vida desse homem. O desejo de Cornélio de agradar a Deus é algo que chama atenção, mesmo mediante o seu pouco conhecimento. Cornélio vinha culturalmente de uma tradição religiosa pagã, de adorar vários deuses, e agora ele se converte primeiramente ao judaísmo, né? E começa a adorar a Deus, mas sem muito conhecimento e desejoso de agradar a Deus. E a gente fala, por que falamos isso? O conhecimento de Cornélio era tão limitado. Nós vamos estudar ainda depois os versículos 25 e 26 aqui do capítulo 10, que quando Pedro chega para falar com Cornélio, verso 25 e 26, diz assim: Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro e prostrando-se aos seus pés o adorou, mas Pedro o levantou dizendo: Ergue-te, que também eu sou homem. O que Cornélio faz quando Pedro chega lá? Ele se prostra diante de Pedro para adorar a Pedro. Ele confundiu aqui a criatura com o Criador, o evangelista com o evangelho. Mas o que Pedro faz? Pedro imediatamente o corrige, né? Pedro ordena que ele adore a Deus. Pedro diz: olha, eu sou o homem, não vai se ajoelhar diante de mim, não. E aqui já vale uma observação, não é? Pedro não aceitou ninguém ajoelhar diante dele, reverenciá-lo, beijar na sua mão, beijar nos seus pés. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque existem muitos hoje, líderes religiosos, que estão aceitando alguns tipos de adoração, de reverência. Você já deve ter visto essa cena. Até alguns que querem tomar para si o título de sucessor de Pedro, aceitando as pessoas que chegam diante dele, beijam a sua mão, ajoelham nos seus pés, fazem reverência. Outros líderes por aí que aceitam que as pessoas toquem nele, peguem
um pedaço de pano que ele usou, uma toalha, o seu tecido, enfim, como se aquele homem fosse algo acima dos demais, como se aquele homem fosse um enviado especial, tivesse alguma coisa especial. Pedro não aceitou nenhum tipo de honra, de adoração. Pedro, quando Cornélio se ajoelha diante dele, Pedro fala: levanta, rapaz, eu sou um homem como você, não preciso de adoração. Pedro não precisa de adoração nem de veneração. Eu vou substituir a palavra precisa por aceita. Pedro não aceita nenhum tipo de veneração ou adoração. Pedro não aceita que as pessoas se prostrem diante dele. Isso mesmo, estamos falando de São Pedro. Não aceita adoração, não aceita veneração. Aqueles que querem carregar o título de representantes de Pedro na terra também não devem aceitar esse tipo de honra. E Pedro fez isso, ele deixou esse exemplo. E nesse estudo eu quero deixar isto com você. Leva isso. Nós devemos honrar e adorar somente a Deus, só Ele é digno. Não existe nenhum homem, nenhuma outra mulher, nenhum líder religioso que nós devamos nos prostrar aos pés dele. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Pensa nisso, que Deus te abençoe e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.